O Funny Hair, ele começou como um plano B. Eu sempre pensei em casar, ter os meus filhos, e em algum momento ter um plano B na minha vida. Então já veio ali a veia empreendedora, meu pai é empresário, mas nunca sabia o que montar, né? O que eu vou fazer da minha vida como plano B. Vim de uma grande corporação, muitos anos, tive os meus 2 filhos e eles foram, na verdade, os idealizadores do negócio. Deram muito trabalho, né, muita dificuldade para cortar, e a gente fala sempre que um filho dá trabalho, a mãe quer aquele corte impecável. E o meu filho do meio tinha um corte que a gente chamava de Chanelzinho, e aí era um trabalho muito grande para poder fazer esse corte, porque não existia um local específico com pessoas especializadas para poder fazer o atendimento para o meu filho, e dava um pouquinho mais de trabalho. Eu vi que o mercado não tinha nada que remetesse a um local específico e não simplesmente adaptado. Eu ia nos locais, os locais eram adaptados. E aí surgiu a ideia de montar um local especializado e não simplesmente adaptado. E aí foi onde surgiu o Funny Hair, com a ideia de ir para uma região que a gente acreditava que tinha um potencial de absorver esse novo negócio, um local especializado realmente. E aí surgiu na primeira unidade, foi na unidade de Moema, é onde nós estamos hoje. Então é uma unidade que nasceu desde 2005, e no plano de negócios eu já imaginava em ter o Funny Hair não só em São Paulo, mas por que não em outros estados. E aí surgiu a ideia de sentir como esse modelo de negócio era, se ele era realmente um negócio rentável, e aí pensar então no modelo de franquia. E aí depois de 2 anos nós começamos a ter as unidades franqueadas, primeiro em São Paulo, depois algumas cidades fora de São Paulo. Com a minha formação de pedagoga, pós-graduada em recursos humanos, o meu mundo corporativo me levou a ir para outras áreas de pós-graduação, que foi o marketing. E quando eu pensei no Funny Hair, na verdade eu pensei em algo que unisse essas minhas 3 habilidades. Gestão de pessoas, que é uma coisa que eu acho que é o nosso negócio. O pessoal pergunta assim, o que você tem? É um salão de beleza? Eu digo não, o que eu tenho é uma empresa de gestão de pessoas, porque eu tenho desde os nossos convidados, que é assim que nós chamamos os nossos clientes, como os nossos colaboradores. Então eu tenho toda essa gestão de pessoas. Esse, na verdade, é o nosso negócio. O treinamento da equipe, na verdade, eu acho que é o ápice do nosso negócio, porque o profissional, quando ele vem trabalhar no Funny Hair, ele já tem que ter toda a bagagem técnica. Então ele tem que saber cortar, ele tem que saber fazer um penteado, ele tem que saber fazer uma hidratação, e nós desenvolvemos nele competências comportamentais. O que são as competências comportamentais? O que eu preciso ter para poder atender o nosso público? O que eu preciso ter para desenvolver as habilidades de sentir coisas subjetivas na hora de um atendimento? Desde um atendimento de uma criança que está um pouco mais de trabalho, até um atendimento de uma criança maiorzinha, que tem uma outra linguagem, que quer ter com você um outro tipo de relacionamento que não só o corte de cabelo. Chega a pegar algumas crianças, por exemplo, a gente fala que tem uma idade, uma idade que talvez aquele mundo mágico e dos medos e de acreditar que tem o bicho-papão ainda atrás do armário é forte, Passado algum tempo, essa criança ela perde esses medos, vamos assim dizer, Que ele pode ser de um medo que nem sempre a gente consegue sentir. Às vezes medo do cabelo que tá caindo e ela acha que tá tirando um pedacinho dela. Já tivemos relatos de falar, nossa, tá caindo um pedacinho de mim, e aí o profissional tem que ter habilidade para dar um espanador e falar, vai tirando, olha, vai passando, vai empurrando o cabelinho. Por quê? Porque ele tem que perceber que o
cabelo é o que incomoda. Às vezes a capa incomoda porque ela se sente um pouco presa, né? Então aí você tira a capa. Então você tem que entender o que aquela criança tem de necessidade. Tem criança que chora simplesmente porque não gosta que ninguém toque nela. Então nós temos nessa área, que é a área que a gente chama dos bebês, algumas estratégias, que é não ter espelho. Então isso é uma coisa que muitos dos salões têm espelho. E nós não temos espelho. Por que eu não tenho espelho? Porque ela não pode perceber que tem alguém estranho atrás dela, com ferramentas que na cabecinha dela machucam. Porque quando a mãe vê uma criança com uma tesoura, o que ela fala? Não mexe, faz tudo dói, não põe a mão. E o que a gente usa para cortar o cabelo dessa criança? Uma tesoura. Então se ela não vê essa tesoura, a gente já tem uma ferramenta que é uma coisa que ela tem medo, fora do alcance dela. A gente tem uns projetos que são feitos fora do Funny Hair, são ações sociais, onde a gente vai a instituições de caridade, desde crianças carentes até os idosos. Temos ações que a gente faz, por exemplo, de fazer uma plantação, então fizemos um plantio de árvores, então entregando um pouco para essa comunidade, para esse universo, aquilo que a gente, de uma certa forma, tira no dia a dia, né? Então são os projetos de revitalização do local, projetos com bairro, onde a gente envolve os profissionais e até mesmo os próprios convidados da região para fazer alguma ação solidária. Preocupação ambiental, isso é uma coisa que a gente sempre teve e até hoje a gente não descobriu ainda um dos detalhes, mas a gente tem um grupo de pesquisa que é o que fazer com o cabelo, né? Existem coisas que são, quando você tem um cabelo grande, você consegue doar para fazer as perucas, são as ações sociais que a gente consegue fazer, mas quando você tem cabelos pequenos, que são o nosso maior resíduo, não vamos nem dizer lixo, a gente não consegue fazer uma reciclagem desse produto. Então, esse é o único produto que a gente não consegue reciclar. O restante, a gente se preocupa muito. Então, qual é a quantidade de saco plástico que eu utilizo, né? Então, nas capas, nos nossos kits, que são kits higienizados. Então, cada convidado recebe um kit higienizado. Então, se ele tem 3 filhos, ele vai receber um kit para cada um. Tudo isso também de uma forma para proteger a higienização. Nós temos uma área de higienização muito grande, que a gente se preocupa desde com os produtos que eu uso dentro da loja. Então, se são produtos biodegradáveis, se são produtos que a gente chama que são produtos veganos, que não são feitos testes em animais, que ele é absorvido para a natureza. Então, a água que eu utilizo para lavar, eu posso regar o nosso jardim. Então, a gente utiliza hoje copos reutilizáveis. A gente trabalha com as pessoas trazendo a sua própria garrafinha, não vale garrafinha PET, tá? Quando traz aquela sua garrafinha, a gente entrega um papel semente para que essa criança faça uma germinação na própria casinha dela, usando um dos outros itens que seriam descartáveis, que é nosso pacote de pipoca. Hoje a gente tem uma máquina de pipoca e essa caixa ela ia para o lixo. E a gente nela utilizou o quê? Como eu utilizar aquilo como um vasinho? Então eu saio daqui com a caixa, tenho a compostagem, que a gente faz a compostagem aqui no nosso estabelecimento, então essa pessoa sai também com um saquinho com esse composto, e se ela trouxe a garrafinha dela, ainda sai com a semente. O sucesso do Funny Hair, eu acho que deve realmente à dedicação. Quando você escolhe ter um negócio, você tem que escolher um negócio que você faça com amor. Todo negócio tem obstáculo. Como eu disse lá anteriormente, nosso negócio é gestão de pessoas. Então eu digo que, como a gente mapeou esse negócio, eu tenho desde quais são as características comportamentais que eu quero. Então ter uma franquia do seu lado, eu digo que a pessoa já entra. Hoje o Funny Hair, como falamos em 2005, já entra com 15 anos, 20 anos de experiência. Seguindo esses processos, já tem sucesso no negócio. Perspectivas para o futuro. Hoje a gente tem uma perspectiva de fazer um crescimento em espiral, que a gente fala, onde já temos as unidades do Funny Hair, você ter outras unidades mais próximas, para você ter mais força da marca,
né? Porque o pessoal pergunta muito assim, ai, mas a gente coloca um pente higienizado, cria uma área de higienização e aí outro vai lá e copia. E eu digo, enquanto um está copiando, eu estou fazendo outra coisa na frente. Não importa que copia, né? A gente está no mercado liderando novidades, liderando coisas diferentes. Então, quando você tem um crescimento espiral, é esse o projeto que a gente tem, crescer lojas próximas para que elas tenham forças uma do lado da outra e a marca se torna mais conhecida. Então, se você tiver entrantes, que isso é normal e faz até bem pra gente, fica muito mais fácil, muito mais suave. O entrante ele vai ter, o concorrente a gente vai ter, mas a gente sempre vai estar forte, unido. Então, a questão de você ser uma franquia, que a marca vai crescendo, vai tendo força, todos os franqueados se ajudam e cada um tem uma habilidade. Então, com essa força, quando você tem essa união de franqueados, você cresce muito mais rápido. Você não para em apenas uma unidade. Você acaba tendo franqueados com 2, 3 unidades. Isso dá força para a marca e crescimento para o negócio. Minha mensagem final, eu acho que para você ter sucesso em qualquer coisa que você faça, seja num negócio, seja no seu trabalho que você escolha, você tem que fazer com amor, dedicação, não medir esforços. Eu acho que você tendo isso, tendo foco naquilo que você faça e com amor, tudo dá certo no final.